Nós achávamos que Jesus era um homem branco, de olhos claros e com cabelo liso, mas nesse vídeo nós veremos como realmente era Jesus. Jesus é a figura mais marcante de todos os séculos, mas nós nunca soubemos como ele é. Na Bíblia mesmo não tem nenhum relato de como ele é, os olhos, a cor, o cabelo. Não há nenhum relato que fale como ele seja, né? Mas colocando de lado a realidade, a aparência dele provavelmente deve ter sido um homem moreno, por ele andar vários dias no sol, por ele andar várias vezes no deserto, e provavelmente deve ter uma barba seca e um cabelo meio seco, né? É como eu disse, na Bíblia não tem nenhum relato da vida dele em si. Tem o nascimento, aí daí já pula por 28, 29 anos dele, que daí que começa aqueles acontecimentos marcantes escritos e que estão na Bíblia. Mas vários especialistas falam que ele deve ter sido um homem moreno para negro, um olho escuro, mais escuro, né? Não um olho azul como se identifica em imagens, um cabelo, uma barba mais seca, por causa do sol, dele andar muito, como tem vários relatos dele em montes, ele andando em deserto, não faz o total sentido dos especialistas falarem isso. Na Bíblia, ou em filmes ou séries, sempre mostra ele como uma pessoa muito gentil, uma pessoa mais amorosa, né? Em alguns filmes que eu vi mesmo, ele parece ser uma pessoa muito de bom coração, mas como esse vídeo aqui é falando sobre especialistas, sobre a realidade, os especialistas falam que ele deve ter sido uma pessoa mais forte pela época também, que todo mundo naquela época era uma pessoa mais rígida. Provavelmente na Bíblia fala algumas coisas de características dele de coração, né? Características não físicas. Fala que ele era uma pessoa forte, uma pessoa mais tranquila, calma, uma pessoa mais séria, tinha empatia de outras pessoas, e também ele tinha uma fantasia muito forte, que todo mundo naquela época achava, por ele estar falando que ele era o Messias, e muitas pessoas não acreditavam, né? O caso de nós acharmos que ele seja uma pessoa boazinha é pela Bíblia, pelas outras pessoas falarem com a gente que ele seria desse jeito. Mas se você parar pra pensar na década que ele tava, geralmente era para ser uma pessoa mais dura. Hoje em dia a gente tá bem mais tranquilo, mas na época dele era tudo bem diferente, era tudo mais difícil naquela época. E a gente entende que ele falava com clareza, que ele era uma pessoa mais séria, mas não pode deixar de lado que ele era uma pessoa com empatia, era uma pessoa mais tranquila do que os outros, porque parando para ver naquela época, o Império Romano dominava Jerusalém, onde que ele provavelmente mais andava ali. O Império Romano devastava tudo que via e estava no auge do Império Romano. Nesse meio tempo também aconteceu a história lá no Egito, de Cleópatra, do Júlio César. Essa história que o Império Romano conquista o Egito. Então, nessa época, que é uma época onde guerra era 24 horas por dia, a gente entende que a pessoa ser uma pessoa mais forte de coração, uma pessoa mais séria, realmente todo mundo era assim. Então, assim, na Bíblia não fala nada do caráter dele, da personalidade ou da característica física dele. Essa coisa dele ser branco, dos olhos claros, do cabelo loiro, isso é coisa lá dos anos 1000, quando começaram a época lá do Michelangelo, da época do Leonardo da Vinci, sabe? E nessa época mesmo que estava começando a criar arte, a gente estava descobrindo o que é arte em escala maior, né? E nisso os papas queriam umas imagens dele, né? Para colocar nas novas igrejas que estavam vindo a ser criadas, né? Essa é realmente a história dele não ser uma pessoa branca, totalmente branca, uma pessoa mais morena, pelo fato desses argumentos que eu disse, que é uns argumentos que têm influência, pesquisadores realmente falam isso. Se você parar para pensar, sim, pode ser real, mas é só uma hipótese,
Mas é isso, gente. Deixa nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. É uma conversa entre eu e vocês sobre algum tipo de assunto. Ou você prefere um vídeo mais elaborado, falando, escrito direitinho, sabe? Então é isso, valeu. Curte o vídeo, compartilhe, vai me ajudar muito. É isso.